Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com os nossos amigos, familiares, todos aqueles que têm acompanhado a nossa live. Nós louvamos a Deus pela participação dos irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais um dia que Ele fez, um dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós estaremos agora dando início, vamos agradecendo aí as pessoas que têm participado conosco todos os dias, sejam bem-vindos, todos os nossos irmãos, Diácono Adilson, Diácono Rui, a minha esposa que está participando aqui conosco. Agradecemos a participação de todos. Michel, seja bem-vindo, Michel. Prazer poder contar com você e com a família toda reunida. A Vera, agradecemos a sua participação. Vera, Deus abençoe a sua vida e a de seus familiares. Sejam muito bem-vindos. Prazer muito grande. A Leda Sampaio, muito obrigado, Leda. Deus te abençoe. Tá bom? Prazer muito grande poder contar com a participação dos nossos irmãos aqui nesta live. Viviane também, Joacir, muito obrigado. Obrigado a todos. Josemar, muito obrigado. Renata Amorim, muito obrigado, minha filha. Deus abençoe vocês. Elisange, muito obrigado, Elisange. Prazer poder contar com a sua participação conosco nesta noite. Leila Rangel Lucas, muito obrigado pela participação conosco nessa oportunidade. É um prazer muito grande poder contar com a participação de todos esses irmãos que estão conosco. Nós vamos agora orar, irmãos, para não nos delongarmos mais. Nós vamos fazer essa oração inicial e depois ler o texto bíblico que está registrado em Colossenses capítulo 3, Epístola de Paulo aos Colossenses 3. Oremos. Senhor, louvamos o Teu nome e Te bendizemos na noite deste dia, quando aqui, Senhor, nos colocamos juntamente com os nossos irmãos, conectados com os nossos irmãos, para termos nesse momento, Deus, esta reflexão acerca de um tema da Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te bendizemos, pedindo que Tu nos abençoe, Senhor, nos conduza, Senhor, nesta reflexão, dando-nos sabedoria, inteligência, dando-nos discernimento e a iluminação do Teu Espírito. Ó Deus, abençoa todos os familiares, amigos e também cada membro de nossa comunidade, nossa igreja. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, Colossenses 3, nós estaremos lendo os versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23. Diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele, no seu contexto, ele fala sobre os relacionamentos. E aqui fala inicialmente sobre os relacionamentos humanos. Relacionamento entre esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Então, todos esses relacionamentos tratados aqui por Paulo envolvem pessoas, envolve relacionamento humano. Mas é interessante notar
que o texto nos remete à pessoa de Jesus Cristo. Quando nós lemos aí no versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, todos esses relacionamentos que nós vimos aqui, de maridos e esposas, filhos e pais, servos e senhores, eles requisitam fidelidade, requisitam submissão, requisitam obediência em todos esses níveis de relacionamentos humanos. Mas é fundamental para o cristão entender que a melhor coisa que podemos fazer na vida cristã é servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a melhor coisa, essa é a questão que deve dar o maior prazer a todos nós, que é o fato de servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso maior prazer nesta vida e certamente será muito prazeroso ter essa vivência, essa relação de fidelidade, de amor, de adoração, quando na presença do Senhor, na vida além túmulo, na vida que Deus preparou para todos aqueles que o amam, todos aqueles que atendem pelo nome de Jesus, pela submissão a Jesus, pela fidelidade a Jesus. Então nós vamos tratar hoje, dentro desse texto, do tema Servindo ao Senhor. Vamos falar sobre esse tema no dia de hoje e nós temos nesse texto 4 questões abordando esse tema. E segundo o texto, como devemos servir ao Senhor? Como é que devemos fazer? Em primeiro lugar, irmãos, devemos servir ao Senhor em plena obediência. Ou seja, se o texto chama a nossa atenção para o fato de que nós devemos, dentro dos relacionamentos humanos, manter obediência, manter fidelidade, manter submissão, todas essas questões que são fundamentais num relacionamento humano, especialmente daqueles que são servos de Deus, se essa é uma exigência para os relacionamentos humanos, muito mais o será para o relacionamento com Cristo. Por isso, nós devemos servir ao Senhor em plena obediência. Observe que o texto diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Aí está falando do relacionamento humano, servos e senhores, Mas esse mesmo texto chama a nossa atenção para o relacionamento que devemos ter, nós, servos, e o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Portanto, se devemos agir dessa forma no relacionamento entre pessoas, no relacionamento entre senhores e servos, muito mais no relacionamento nosso com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, servir ao Senhor deve ser uma das principais questões, se não a principal de todas, e servir com prazer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos fazê-lo em plena obediência. É isso que nos chama a atenção o texto que lemos, que é a primeira parte do versículo 22. Uma segunda questão que nós temos no texto é que nós devemos servir ao Senhor com singeleza de coração. Observe que o texto, a segunda parte do texto, versículo 22, vai dizer assim: mas em singeleza de coração. Ou seja, a continuidade do versículo
22, na primeira parte, quando diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração. Ou seja, como é que nós devemos servir ao nosso Senhor Jesus? Devemos fazê-lo com singeleza de coração. O que é singeleza? Simplicidade, coisa mais natural possível, com muita naturalidade, com autenticidade. São questões que envolvem essa vida simples, essa singeleza que deve permear, envolver e ser uma marca fundamental na vida do crente, na vida do cristão. Ou seja, devemos buscar obedecer a Deus, obedecer ao Senhor Jesus, mas em singeleza de coração. Ou seja, aquilo que não é vaidoso, aquilo que não tem pompa, tá? Com simplicidade. É assim que a vida cristã deve acontecer. É assim que a vida cristã deve se desenvolver, com a maior de todas as simplicidades que for possível. É assim que a nossa vida vai conseguir a maturidade necessária para servirmos ao Senhor, né, como Ele deseja que nós o sirvamos. Então, essa é a segunda questão. A terceira questão, ainda no versículo 22, a terceira parte, mostra que devemos servir ao Senhor com santo temor. E aí o texto vai dizer assim: mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ou seja, o temor que a palavra de Deus chama a nossa atenção e que diz que nós devemos ter para com o Senhor, para com o nosso Deus, tá? Para com o seu Espírito, para com o nosso Salvador Jesus, é o temor que inspira reverência, é o temor que nos conduz à reverência, à verdadeira adoração, à verdadeira submissão à orientação e à vontade de Deus. Portanto, devemos servir ao Senhor com santo temor. O temor é algo tão fundamental, tão importante, que a palavra de Deus diz, Provérbios, em várias ocasiões, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que querem ser sábios, temam a Deus, temam ao Senhor Jesus. Portanto, esse é um dos principais destaques desse texto. Devemos servir com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E, finalmente, irmãos, uma quarta lição que esse texto nos mostra é que nós devemos servir ao Senhor com profundidade em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, versículo 23 agora, já o versículo 23 vai nos dizer o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, mesmo quando nós não estamos no templo, na casa do Senhor, na casa de Deus, fazendo o nosso trabalho, na igreja, ou trabalhos vinculados à vida cristã, tudo o que fizermos deve ser feito como para o Senhor, porque, como crentes e como servos de Deus verdadeiros, não há essa distinção entre secular e sagrado. Tudo que fazemos é santo, se feito dentro dessa perspectiva da obediência, da singeleza de coração, do temor ao Senhor e também, claro, dentro dessa possibilidade mostrada aí no quarto item da nossa questão. Ou seja, devemos servir ao Senhor com profundidade em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, o serviço
a maneira como nós servimos ao Senhor é fundamental. Deus não se agrada de nenhum trabalho feito para Ele, de nenhuma obediência, submissão, tá? Ou qualquer outro tipo de desdobramento que tivermos na causa do Mestre, se não for feito de todo o coração. Portanto, o texto é muito claro. Tudo, não é alguma coisa, não são algumas coisas, não é a metade, não é um terço, não é quase tudo, mas é tudo, diz o texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, mesmo quando estamos trabalhando fora da igreja, em qualquer área, ou até mesmo nos distraindo, buscando o lazer, o nosso lazer, nós devemos fazê-lo como para o Senhor. Toda a nossa vida, ela deve caminhar nessa perspectiva da vontade do Senhor e da obediência a Ele. Portanto, irmãos, fica aqui a lição do texto de hoje para a nossa vida, chamando a atenção para a maneira como nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos fazê-lo em plena obediência, nós devemos fazê-lo com singeleza de coração, nós devemos fazê-lo temendo ao Senhor, é um santo temor, temor que inspira reverência, e devemos fazê-lo com profundidade em todas as áreas, qualquer área da nossa vida, e fazer sempre o melhor naquilo que nós temos condição de fazer, naquilo que nós sabemos fazer. Dentro do que fazemos fazer, devemos fazê-lo sempre da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Não podemos fazer o trabalho, a própria palavra chama a nossa atenção para isso, para trabalhar para o Senhor de forma relaxada ou relaxadamente, tá? Mas fazer o melhor para Ele, porque o Senhor deseja o melhor de nós, e se nós queremos agradar a Deus, devemos dar o melhor de nós, tá? Tenho falado algumas vezes, tá, de muitos anos isso, o mínimo que Deus espera de nós é o nosso máximo. Portanto, mesmo das coisas mais simples, mesmo daquelas coisas que parecem não ter grande valor, essas são as mais importantes, as mais significativas e aquelas que trazem na nossa vida maiores lições. Portanto, precisamos valorizar as coisas pequenas, porque Deus ama aquele que trabalha com singeleza de coração. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe aqueles que participam conosco na noite de hoje. Nós vamos orar agora e vamos citar aqui os pedidos de hoje. Nós agradecemos antes a Deus pelo dia de hoje, agradecemos muito ao nosso Deus por mais um dia de vida acrescentado à nossa existência. Nós temos os outros pedidos pelas nossas igrejas, pastores do presbitério, enfermos, idosos, desempregados. Nós vamos continuar orando por familiares nossos, pelo meu cunhado Josué, pela sua esposa Lu, pelo Carlos Peter, que é o outro cunhado, que ficou desempregado com essa pandemia, estava trabalhando, mas foi demitido por causa dessa pandemia. Pela Janete, que voltou hoje de Angra, foi para o médico e voltou, está agora sob cuidados médicos, com medicamentos. Nós estamos orando pela Janete. Uma questão também muito importante, irmãos, nós soubemos ontem, ainda à noite, da enfermidade grave, que acomete ao reverendo Luiz Viana de Alcântara Filho. Ele está com Covid, internado na UTI de um hospital em Patrocínio,
e nós tivemos contato hoje pela manhã com o reverendo Lael, que é seu irmão, e conversamos, e depois tive resposta através do reverendo Carlos Souza de uma resposta que foi encaminhada pela Irene, a esposa do reverendo Luiz. Tá? Ele está na UTI, mas está lúcido, não está entubado, não está no respirador, tá? Está sob vigilância contínua, o médico está acompanhando, é um servo de Deus, é um servo do Senhor, e está tudo fazendo para que ele possa voltar para casa, e esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração pelo reverendo Luiz Viana. Então, todos os irmãos que puderem, orem em suas casas, orem em seus lares, pelo reverendo Luiz, para que ele possa sair desse quadro mais difícil nesse momento e voltar para sua família, para sua esposa, para sua casa. Vamos orar também pela nossa nação, por essa pandemia. Vamos também orar, colocar diante de Deus essa questão pela dona Derli, que é mãe do Mateus. O Mateus é o namorado da Gabi, né? Gabriele Loubach, e teve um surto e está com problemas emocionais, e nós estaremos também colocando diante de Deus essa vida. Já estamos colocando, né, diante de Deus, e vamos ficar intercedendo por essas vidas, todos que foram citados aqui. Vamos orar então agora, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos pelo dia de hoje, por mais um dia de vida acrescentado à nossa existência. Nós agradecemos a ti, Senhor, pelo cuidado que tens para conosco. Pedimos ainda, Senhor, que tu venhas abençoar a todos os nomes que foram aqui mencionados, que tu os tomes, Senhor, em tuas mãos, abençoando cada uma dessas pessoas aqui citadas, ó Deus, sabendo que tu já as conheces, Senhor, e sabe das necessidades de cada uma delas, seja de saúde, aqueles que estão internados, aqueles que estão em recuperação em casa, também aqueles que são do grupo de risco, os nossos idosos. Toma, Senhor, nas tuas mãos todas essas pessoas, as nossas igrejas, os nossos pastores. Ó Deus, toma nas tuas mãos estas vidas tão preciosas para cada um de nós e para ti também, porque a tua palavra diz isso e nós cremos que somos a menina dos olhos do Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos por isso e pedimos que tu nos abençoe nas nossas necessidades. Rogamos que tu continues abençoando ao reverendo Luiz, a Derli, tem misericórdia dessas vidas. Abençoa, Senhor, a todos esses nomes que foram aqui mencionados. Continue abençoando, Senhor, aqueles que estão mais graves, ó Deus. Toca nos seus corações, nas suas vidas. Abençoa o tratamento, as medicações, ó Deus, tudo que está sendo feito para a recuperação dessas pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa nossa nação, abençoa-nos, ó Deus, livrando-nos desta pandemia. Ó Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes parar, se tu quiseres, esta pandemia. Nós cremos nisso. Tu já fizeste isso no passado e tu não mudaste, tu és o mesmo Deus. Por isso, Senhor, pedimos, tem misericórdia de nós, da nossa nação, do nosso povo, da nossa igreja, das igrejas evangélicas brasileiras. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a participação de todos, rogamos a Deus esteja abençoando os nossos irmãos, todos que foram aqui mencionados e colocados diante do Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, as famílias reunidas, os amigos e familiares. Nós esperamos em Deus estarmos juntos, se o Senhor assim nos permitir, amanhã às 20 horas para uma nova live, e nós, enquanto isso,
vamos continuar orando por essas pessoas que foram citadas. Não se esqueçam, orem por cada uma delas, né? Os irmãos que têm familiares que foram aqui mencionados, pessoas que são do nosso ambiente, do nosso meio. Vamos continuar orando por essas pessoas nesse período, né? Até a live de amanhã e durante toda a semana. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e dê uma noite muito abençoada de sono a todos os nossos irmãos. Deus os abençoe abundantemente, abençoe a todos aqueles que estiveram conosco nessa oportunidade. Nós desejamos que a vida de vocês seja muito abençoada pelo nosso Deus. Tá? Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.